Técnica da mediunidade 67. Plexo braquial, Testut, T3, página 163. I, segunda, terceira, quarta, quinto, sexto, sétimo, oitavo pares cervicais. V, primeiro dorsal. 1. Tronco comum dos nervos do angular e do romboide. 2. Nervo supraescapular. 3. Nervo do subclavicular com 3. Sua anastomose com 4. O frênico. 5. Nervo do grande peitoral. 6. Nervo do pequeno peitoral. Com 6. Sua anastomose com o nervo precedente. 7. Nervo do grande dentelado. 8. Nervo superior do subescapular. 9. Nervo inferior do mesmo músculo. 10. Nervo do grande redondo. 11. Nervo do grande dorsal. 12. Nervo musculocutâneo. 13. Nervo mediano. 14. Nervo cubital. 15. Nervo braquial cutâneo interno. 16. Acessório do braquial cutâneo interno com 16 e 16, suas anastomoses com os ramos perfurantes de 17 e 18, segundo e terceiro nervos intercostais. 19, 20, 21, quarto, quinto e sexto nervos intercostais. O desenvolvimento dessa mediunidade pode ser imediato ou demandar muito tempo. Neste caso, o sensitivo começa rabiscando papel, traçando linhas, sem nada escrever. Tem-se a impressão de que o comunicante está treinando a coordenação muscular em conjunto com o futuro psicógrafo. Mas o treino é relativamente rápido. Quando a escrita é automática, realiza-se em grande velocidade, com letra nem sempre boa. Doutras vezes a coordenação entre os dois é tão perfeita, que comunicante e aparelho se entrosam, e este reproduz com perfeição a caligrafia daquele, podendo-se confrontar grafologicamente com seus escritos durante a época em que estava encarnado. Comum, também, observarmos que a letra do texto é a do médium, embora a assinatura final seja a do espírito. Acontece, por vezes, que o espírito, para dar provas, escreve ao contrário, de modo que a leitura tem que ser feita ao espelho que, refletindo-as, permite a leitura normal. Assim escrevia, ainda enquanto encarnado, por ser ambidestro, o grande Leonardo da Vinci, procurando dificultar aos incompetentes a leitura de seus escritos. Também ocorre que o espírito comece a escrever de trás para diante, principiando a mensagem pela última palavra. Doutras vezes vemos um médium empunhar uma caneta em cada mão, escrevendo concomitantemente duas mensagens, até mesmo uma em cada idioma. No entanto, aqui também encontramos, por vezes, espíritos mistificadores que ficam meses e anos nos rabiscos ilegíveis. O melhor é aconselhar o médium que escreva por intuição, abandonando o automatismo, que pode fazê-lo estacionar sem progredir. Outra modalidade consiste no chamado semi-automatismo. É quando o médium sente impulsos no braço, mas tudo o que escreve passa primeiro através de seu cérebro, de tal forma que ele pode comandar a escrita, corrigir a linguagem enquanto escreve, acrescentar ou cortar frases, etc. Naturalmente, o automatismo é maior garantia de legitimidade para a comunicação, pois evita interferências da mente do médium. Nesse setor temos, ainda, que considerar os sensitivos que realizam desenhos ou pinturas, embora na vida normal não tracem uma reta sequer. O desencarnado age através do chakra, movimentando a mão do médium. Isso, porém, nada tem que ver com a inspiração artística dos verdadeiros pintores, pois esta é telepática, intelectual e age na pineal, não sendo, absolutamente, automática nem agindo no chakra humeral. Técnica da mediunidade 68. Plexo cardíaco, Testut, T3, página 266. 1. Pneumogástrico esquerdo. 1. Pneumogástrico direito. 2. Nervo cardíaco superior. 3. Nervo cardíaco médio. 4. Nervo cardíaco inferior. 5. Gânglio e plexo cardíacos. 6. Ramos eferentes desse plexo. 7. Nervo recorrente esquerdo. 7. Nervo recorrente direito com 8. Seus ramos traqueicos. 9. Plexo pulmonar anterior. 10. Nervo frênico. A. Corpo tireoide. B. Veia cava superior. C. Cordão fibroso. Resto do canal arterial. D. Pericárdio. Suspenso para baixo e para fora. E. Diafragma.
Plexo cardíaco. Grande simpático. Na parte de cima, a base, do coração, os 6 nervos cardíacos do grande simpático e os seus nervos cardíacos do pneumogástrico se anastomosam, formando o plexo cardíaco, situado na bifurcação da traqueia. Limita-se, embaixo, pelo ramo direito da artéria pulmonar, em cima pela porção horizontal do cruzamento da aorta, à direita pela porção ascendente da aorta, à esquerda pelo cordão fibroso que resulta da obliteração do canal arterial. Inerva a aorta, a artéria pulmonar, o coração e o pericárdio. Chakra cardíaco. Atuações. O plexo cardíaco é largamente comprometido na mediunidade passista. Daí a emoção ou até comoção dos sensitivos que possuam bem desenvolvido esse chakra, o que é mais frequente nas mulheres. A atuação direta no chakra cardíaco atinge, comumente, o ritmo do coração, que pode apresentar taquicardia, bradicardia ou disritmia. Sendo todo formado pelo sistema simpático, qualquer atuação que vibratoriamente o atinja é sentida repercussivamente em todo o organismo. Assim observamos aparecerem, geralmente, alterações na respiração, que se torna mais profunda e rápida. Aprofundaremos um pouco mais o estudo ao falar diretamente sobre o coração. Técnica da mediunidade 69. Plexo epigástrico. Grande simpático. Formado por 2 gânglios semilunares, logo acima do pâncreas, simetricamente à direita e à esquerda, o plexo epigástrico, também conhecido como plexo solar, possui fibras aferentes e coerentes em grande número. Inerva a maior parte das vísceras abdominais, formando 12 plexos secundários, 1 e 2, 2 diafragmáticos inferiores, 3, um coronário estomacal, 4, um hepático, 5, um esplênico, 6, um mesentérico superior, 7 e 8, 2 suprarrenais, 9 e 10, 2 renais e 11 e 12, 2 espermáticos, no homem, ou útero-ovarianos, na mulher. Plexus lombar e sacro, Testut, T3, página 276. 1. Plexo lombar com seus gânglios. 2. Simpático sacro com seus gânglios. 3. Gânglio semilunar. 4. Plexo solar. 5. Plexo renal. 6. Plexo mesentérico superior. 7. Plexo mesentérico inferior. 8. Plexo lombo-aórtico. 9. Plexo hipogástrico. 10. Anastomose entre os 2 plexos. 11. Plexo diferencial, o 12, plexo espermático, 13, nervos lombares, 14, plexo sacro. A. Intestino delgado, B. Cólon iliopelviano, C. Reto, D. E bexiga, E. Ureter, F. Vesícula seminal, G. Próstata, H. Aorta abdominal, I. Artéria ilíaca primitiva, K. Veia cava inferior. Técnica da mediunidade 70. Chakra umbilical, os sofredores, o plexo solar é o mais atingido no setor da mediunidade receptiva, na faixa dos sofredores e necessitados comuns, sobretudo na daquela que, tendo perdido o corpo físico, também perderam a noção da própria personalidade, de nada mais se recordando. Sabem que existem porque sofrem, sentem dores, aflições, angústias, calor ou frio, como qualquer animal irracional, mas não sabem mais quem são nem quem foram quando encarnados na Terra. Com esses nada adianta perguntar, pesquisar, inquirir. São quase automatos, em quem só restam a sensibilidade do etérico e as emoções do astral. Sem nenhuma ou com pouquíssima participação do intelecto, a amnésia é total, ou quase, julgando-se ainda presos ao corpo físico. Mas abandonados de todos os parentes e amigos, acabando por se esquecerem deles. Todos os que alimentam vibrações de sofrimento, de tristeza, de angústia e de dores físicas, se ligam pelo chakra umbilical, que pode ser definido como o chakra da mediunidade sensitiva, quase visceral. Nem é de estranhar que a ligação por aí se faça, pois o plexo solar é o centro das sensações físicas que não tenham ligação com o intelecto racional, o cérebro do abdômen. Ao ligar-se, o espírito transfere para o sensitivo seus sofrimentos que, de acordo com a localização por eles mentalizada, vai refletir-se nos órgãos do médium, fígado,
estômago, pulmões, baço, pâncreas, rins, bexiga, etc., não se excetuando, mesmo, certos órgãos superiores, como sobretudo dores de cabeça, de garganta, de olhos, etc., etc. O desequilíbrio nervoso ou mental é o pior deles. Nesse quadro tétrico podemos assinalar os dementes e os dementados pela dor, os traumatizados pelos desastres, os desequilibrados pelo suicídio, os alucinados pelas perseguições dos inimigos, os parafrênicos perseguidos, os prisioneiros das trevas, os enlouquecidos pelo ódio, os perturbados pelos vícios. De modo geral, a ligação desses pobres espíritos é feita exclusivamente para tentar um reequilíbrio deles e, por vezes, do próprio médium que a elas está ligado, a fim de facilitar o atendimento por parte dos samaritanos do astral. Não adianta querer doutriná-los ou curá-los, pois quase sempre são refratários a melhoras imediatas, sendo indispensável o tratamento a longo prazo ou a reencarnação imediata para esquecimento do passado. O meio mais eficaz de atendimento, a nosso ver, é constituído pela prece e pelo hipnotismo, induzindo-os ao sono profundo, a fim de serem levados pelos enfermeiros e internados nos hospitais do espaço, onde a paciência dos médicos espirituais os irá tratando por meio da sugestão continuada. No entanto, a cura pela sugestão poderá, raras vezes, ser tentada pelo dirigente capaz, por meio de passes, curadores e magnéticos, mas só em casos mais leves, em que se veja probabilidade de aproveitamento real. Isso porque não se deve tentar uma caridade talvez infrutífera, à custa da falta de caridade para com o médium, que lhe está sofrendo os impactos terríveis em seu organismo, com desequilíbrio de todo o sistema nervoso simpático e prejuízo dos órgãos internos. Não devemos nós, encarnados, ter a pretensão de possuir maiores poderes que os desencarnados. Eles os trazem para que recebam aquilo que para eles é mais difícil. Fluidos magnéticos mais densos e o som da voz humana em vibração mais baixa, que talvez seja o único som que sejam capazes de perceber em sua condição muito materializada. E também o contato com o perispírito do médium, para causar-lhes novamente o impacto da matéria. Outro serviço realizado pelo chakra umbilical, com interferência do plexo solar, é a moldagem dos corpos astrais de espíritos que sofrem de licantropia. Como temos conhecimento, desde a mais remota antiguidade, os envoltórios astrais de criaturas humanas muito invo. Técnica da mediunidade 71. Luídas, animalizadas e atingidas por vícios e por ódios, tomam a forma externa animalesca. Já assistimos em reuniões a ligações de espíritos com formas diversas de cão, de cavalo, de abu-tre, de lobo, etc. Aliás, as lendas dos lobisomem é um exemplo típico. Nesses casos, o médium sofre a ligação do espírito e procura moldá-lo novamente à forma humana, o que dificilmente é conseguido numa só reunião. Em geral, o necessitado fica preso ao médium o tempo necessário à remodelação da forma astral. E isso traz sofrimento ao sensitivo encarnado. Plexo lombar. Sistema raquidiano. Formado pelos primeiro, segundo, terceiro e quarto nervos lombares, está situado na altura dos rins. Partem dele o abdominogenital, o femorocutâneo, o genitocrural, o obturador e o safeno. Plexo lombar, Testut, T3, página 203. DXII, 12º nervo intercostal, o LII, LIV, LV, ramos anteriores do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nervos lombares. 1. Grande nervo abdominogenital, com 1. Ramo da nádega, 1. Ramo abdominal, 1. Ramo genital. O 2. Pequeno nervo abdominogenital, 3. Femorocutâneo, com 3. Ramo da nádega, 3. Ramo femoral. 4. Nervo genitocrural com 4. Ramo genital e 4. Ramo crural. 5. Nervo crural. 6. Nervo obturador. 7. Nervo lombo-sacral. 8. Anastomose do 12º intercostal com o primeiro lombar. 9. Nervo do quadrado do lombo. 10. Nervo do músculo ilíaco. 11. Nervo do músculo psoas. 12. Nervo dorsal do pênis. 13. Porção lombar do grande simpático. 14. Ramos comunicantes a músculo grande oblíquo. B. Pequeno oblí.
C. Transverso. D. Aponevrose do grande oblíquo, afastado para baixo para deixar ver o canal inguinal. E. Veia safena interna. F. Reto. G. Bexiga. H. Pilares do diafragma. I. Cordão inguinal. Chakra esplênico, obsessores e vampiros. Há forte atuação nesse plexo, quando a ligação do espírito no chakra esplênico. Sendo, quase sempre, vampiros que sugam vitalidade do médium, observamos repercussões em toda a região lombar e abdominogenital, com tremores nas pernas, que parecem enfraquecidas e doloridas. Técnica da mediunidade 72. Do outro lado, também observamos repercussões no plexo sacro, pois as ligações pelo esplênico, via de regra, procuram agir também no fundamental, para que a absorção da vitalidade seja mais completa. Disso falaremos a seguir. Mas anotemos que não é raro vermos, grudado nas costas do obsidiado, região lombar esquerda, altura da cintura, formas ovoides, aracnídeos escuros, espécie de carrapatos enormes, são formas astrais, quer, raramente, assumidas pelos espíritos vampirizadores, quer por ele criadas, para que funcionem à maneira das antigas sanguessugas, que de vez em quando eles vêm sugar, deixando-as lá para que novamente se locupletem. Há espíritos que distribuem essas sanguessugas por diversas criaturas, do mesmo modo que há quadrilhas deles, que se reúnem para essa exploração baixa e prejudicial. Com frequência as pessoas atingidas vão emagrecendo e definhando a olhos vistos, sem que nenhum facultativo descubra a causa real. Todos os órgãos são perfeitos. Tudo funciona bem, e a pessoa constantemente se depaupera. Uma boa sessão de desobsessão, todavia, pode curá-la. Plexo sacro. Sistema raquidiano. Situado na pequena bacia, é formado pelo quinto nervo lombar e pelos primeiro, segundo, terceiro e quarto nervos sacros, limitando-se, na frente, pela pelvis. Dele partem, em resumo, o obturador interno, motores e sensitivos do ânus, do corpo cavernoso e da glande do pênis, do clitóris, do períneo, das vísceras e das nádegas, e mais o piramidal, os gêmeos, o ciático e o calcâneo. Chakra fundamental, obsessores sexuais, atingido através do chakra fundamental, que corresponde ao períneo do corpo astral, isto é, que fica localizado entre o ânus e os órgãos genitais. Ligam-se aí os obsessores de vibração sexual e aqueles que, além de absorverem a vitalidade pelo chakra esplênico, sugando o prana do baço, conseguem dobrar essa ligação com o fundamental para extraírem energia vital das gonadas. As vítimas desses obsessores tornam-se altamente sexuais e sensuais, insaciáveis nesse campo, e sem qualquer freio que as retenha diante da satisfação entrevista para seus desejos exacerbados. Mesmo quando só estão ligados ao fundamental, em casos de sessões de desobsessão, o médium experimenta vibração mórbida em suas partes sexuais, que se replenam de sangue. Ao mesmo tempo que as sensações desagradáveis e doloridas se estendem pelas nádegas, piramidal, pelas coxas, ciático, e pés, calcâneo, dificultando-lhes, por vezes, o caminhar depois das reuniões. A comunicação desses elementos de baixo teor vibratório é de molde a sacrificar o aparelho mediúnico, devendo, por isso, limitar-se o recebimento a um, no máximo, por sessão. Depois disso, o dirigente deve recomendar ao médium que se não concentre e se mantenha em prece, a fim de reequilibrar seu sistema nervoso duramente atingido. Técnica da mediunidade 73. Plexo sacro, Testute, T4, página 216. SI, segunda, terceira, quarta e 5, ramos anteriores dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nervos sacros. C, nervo coxígeo, 1, plexo sacro, 2, nervo lombo sacro, 3, nervo do elevador anal, e 4, nervo do obturador interno, 5, nervos viscerais, 6, nervo hemorroidal, 7, nervo vergonhoso. 8. Ramo superior ou dorsal do pênis. 8. O mesmo do lado oposto. 9. Ramo perineal. 91. Ramo fêmoro-perineal. 9. Ramo de bifurcação superficial. 9. Ramo de bifurcação profunda. E 10. Plexo sacro coxígeo. E 11.
pequeno nervo ciático, com 11 seu ramo perineal, 12 nervo femorocutâneo, 13 N genitocrural com 13 seu ramo crural, 14 nervo obturador, 15 nervo da nádega superior, 16 porção sacra do grande simpático, 17, 18 ramos comunicantes, A aorta, B artéria ilíaca primitiva, C. Ilíaca interna, D. Ilíaca externa, E. Sínfise pubiana, F. O bulbo da uretra, G. Músculo transverso do períneo. De modo geral, as formas astrais desses espíritos é animalesca, larvas, lagartas, aranhas, serpentes e até, quando em reuniões grupais, polvos. O movimento constante dessas formas causa comichão nas partes sexuais, no ânus ou na vagina, onde penetram para satisfazer-se. E essa movimentação leva a vítima a paroxismos de excitação nervo-sá, que vai causar-lhe, com o tempo, profundo, mórbido e por vezes irreparável esgotamento físico e nervoso, por uma irritabilidade constante e crônica. Técnica da mediunidade 74. Plexos e glândulas principais, a corpo pineal B, hipófise C, tireoide D, timo I branco, coração I, preto, baço F, pâncreas G, suprarrenal H, ovários. Na mulher, I, testículos. No homem, 1, plexus carotídeo e cavernoso 2, plexo cervical e laríngeo 3, plexo braquial 4, plexo cardíaco 5, plexo solar, epigástrico 6, plexo lombar 7, plexo sacro, desenho do autor. E é oportuno observar que muitos casos de homossexualismo, em ambos os sexos, se deve a esse tipo de obsessão que, pela atuação continuada, desvia a sensibilidade dos canais normais para outros setores, forçando a vítima a buscar satisfação por meios contrários à natureza. Técnica da mediunidade 75. C. Sistema glandular. Corpo pineal, epífise. Trata-se de pequena estrutura cônica, que sai da parte posterior da raiz do terceiro ventrículo e projeta-se para trás, por cima dos corpos quadrigêmeos superiores. Consiste em células epiteliais redondas, arrumadas de maneira alveolar. Entre os alvéolos ou folículos, acha-se um tecido suporte, que contém vasos capilares sanguíneos. Corpo pineal no cérebro, Testute, T2, página 847. 1. Extremidades anterior e posterior da cissura interhemisférica. 2. Centro oval de Vieux-Sens. 3. Joelho do corpo caloso. 4. Sua almofada, seccionada pela linha média. 5. Septo lúcido e sua cavidade central. 6. Pilares anteriores do trígono. 7. Pilares posteriores. 8. Prolongamento frontal do ventrículo lateral. 9. Prolongamento occipital. 10. Encruzilhada ventricular. 11. Esporão de Moran. 12. Nó caudado. 13. Tálamo óptico. 14. Sulco ópto estriado. Com 14. Veia do corpo estriado. 15. Ventrículo médio. 16. Comissura cinzenta. 17. Corpo pineal. 18. Comissura branca posterior. 19. Tubérculos quadrigêmeos. Aí também aparecem com frequência depósitos de sais calcários de forma esferoide. Se os seccionarmos, mostram uma estrutura laminada concêntrica, tipo cebola. São conhecidos como areia cerebral, que é também encontrada, em pessoas idosas, nos plexos corroides, na pia aracnoide e em outras partes do cérebro. Dizem os cientistas que o corpo pineal, no homem, é órgão vestigial, representante involuído de um aparelho que era desenvolvido nos antigos vertebrados. Ainda hoje o tuatara, réptil Cenodon punctatum, único remanescente da ordem dos Rhinchocephalia, existente na Nova Zelândia, possui uma pineal que consta de 2 segmentos distintos, uma glândula, a epífise, que tem a mesma estrutura da pineal humana, e o outro, sensorial, o olho pineal. Situado no foramen parietal, abertura central na abóbada do crânio, coberto por uma escama transparente, cujo verso tem a forma de lente, e a superfície mais baixa, oposta, é uma retina. Colorida. Parece não perceber a luz, mas o tamanho. Técnica da mediunidade 76.
Norme do foramen parietal dos fósseis dos répteis parece indicar que se tratava de um olho funcional. Corpo pineal visto de cima, Testut T2, página 833. 1. Tálamo óptico, com um a seu tubérculo anterior, seu tubérculo posterior ou pulvinar. 2. Sulco dos plícios coroides. 3. Sulco optoestriado. 4. Cabeça do nó caudado. 5. Septo lúcido e sua cavidade central. 6. Pilares anteriores do trígono. 7. Comissura branca inferior. 8. Vulva. 9. Comissura cinzenta. 10. Terceiro ventrículo. 11. Glândula pineal. 12. Seus pedúnculos anteriores ou abenai. 13. Comissura branca posterior. 14. Triângulo da abênula. 15. Tubérculos quadrigêmeos anteriores, nates, 16, tubérculos quadrigêmeos posteriores, testes. Dizem os fisiologistas que a função do corpo pineal parece ser o freio do desenvolvimento sexual até a idade da puberdade, função também atribuída ao timo. Chegando aí, o controle das gonadas passa a outra glândula, a tireoide, e a pineal se atrofia, involuindo. Posição da pineal, Testut T2, página 840. 1. Corpo caloso. 2. Trígono. 3. Septo lúcido. 4. Ventrículo médio. 5. Aqueduto de Silvio. 6. Epêndimo, o traço branco que fica acima do número. 7. Folheto superior da tela coroidiana. 7. Folheto inferior. 8. Espaços subaracnoidianos. 9. Glândula pineal. Observação: o número 4 aparece como uma mais. Válvula receptiva. Também aqui temos que consultar a ciência espiritual, que muito nos diz a respeito. A pineal é um dos órgãos mais importantes do corpo físico do homem, tendo sido a ela atribuída, por Descartes, a honra de ser o ponto em que a alma se prendia ao corpo. Observemos, de início, que é exatamente nos lacertídeos ou sáureos, na escala animal, que começamos a encontrar um embrião do corpo pineal. Para trás, nada. Para diante, a cada passo evolutivo na escala zoológica, o animal vai fixando melhor e desenvolvendo mais o corpo pineal, embora seu tamanho físico se vá reduzindo. O funcionamento ainda é desconhecido pela ciência médica, que apenas lhe empresta a tarefa de travar a evolução dos órgãos sexuais até a época da puberdade. Afirma outrossim que desconhece qualquer hormônio por ela produzido. Ora, em realidade o corpo pineal não é glândula produtora de hormônios, mas uma chave de ligação elétrica ou, talvez melhor dito, uma válvula. Técnica da mediunidade 77. Os impulsos eletromagnéticos e eletroquímicos nos nervos seguem o trajeto que estudamos atrás, mas é no corpo pineal que são registrados esses impulsos e transmitidos para o espírito. Pineal em relação com o aqueduto de Silvio, Testut T2, página 683. 1. Almofada do corpo caloso. 2. Tela coroidiana. 3. Glândula pineal. 4. Comissura branca posterior. 5. Aqueduto de Silvio, com 5. Sua origem anterior ou ânus. 6. Ventrículo médio. 7. Quarto ventrículo. 8. Pedúnculo cerebral. 9. Protuberância. 10. Tubérculos quadrigêmeos. Aí se executa a função que até hoje não fora localizada. A própria chamada areia, sais calcários, tem sua tarefa específica, ainda não revelada. Com suas lâminas concêntricas desincumbe-se de seu serviço à semelhança daquela pedra natural denominada galena, que possui capacidade idêntica de detectar ondas hertzianas. Lembremo-nos de que, na própria galena, é indispensável procurar um pontinho microscópico para conseguir essa transmutação. Assim ocorre com o corpo pineal, muito superior em seu funcionamento à galena, tanto quanto o cérebro é superior a um computador eletrônico. 1. Corte do corpo pineal, Testut T2, página 843. O corte do corpo pineal mostra a abundância e o desenho formado pelas fibras neuróglicas, bem como suas relações com as células, coloração pelo método de Weigert. Desenho segundo Maia ou Dimitrova. 1. Em computador gigante, de 1.
kg, conseguiram-se circuitos em número de 1 milhão. O cérebro humano com apenas 1 kg, 1000 vezes menor, consegue 10 bilhões de circuitos, 10 vezes mais. Proporcionalmente, enquanto a relação do computador é de 1 para 1. 000, a do cérebro é de 1 para 10 bilhões. Temos, pois, no corpo pineal não propriamente, como interpretou Descartes, o local em que o espírito se liga à matéria, mas a válvula transmissora receptora de vibrações do corpo astral, regulando todo o fluxo de emissões do espírito para o corpo físico e vice-versa. Daí sua grande importância, também, para a mediunidade. Mediunidade receptiva. Assim denominada porque recebe os impulsos vindos de fora, enquanto a mediunidade captativa é a que tem a capacidade de buscar, em sua origem, as ideias e os pensamentos. Os impulsos provenientes do espírito são transferidos do corpo astral ao corpo pineal, irradiando-se daí a substância branca ao córtex, ao tálamo, até penetrar normalmente no cis. Técnica da mediunidade 78. Tema nervoso, comandando o veículo somático. Essa é a ligação direta do próprio espírito, personalidade, com seus veículos físicos. No entanto, quando a irradiação provém da mente, da própria criatura, a individualidade, a emissão é feita através da onda emitida pelo átomo monático, localizado no coração. Daí sai e é recebida, também, pelo corpo pineal, que a transfere a seus veículos, sobretudo a zona pensante do cérebro, onde se transforma em raciocínio. Assim como serve ao próprio espírito, a pineal também deteta, recebe, as irradiações de outros espíritos, encarnados e desencarnados, naquele fenômeno que foi batizado de telepatia. A onda pensamento, desde que esteja sintonizada com a pineal da criatura, é recebida, distinguida e retransmitida aos veículos através da palavra escrita ou falada. Para isso, é indispensável que haja sintonia vibratória entre os dois, emitente e receptor, exatamente como ocorre com a galena, que recebe as ondas da emissora de acordo com a faixa em que ela emite as ondas. Com a galena, a diferenciação das faixas é feita pelo número de voltas do fio enrolado na bobina. No corpo pineal, essa sintonia se realiza de acordo com o número de ciclos por segundo alcançado pela evolução da criatura através dos milênios. Quanto mais evoluída espiritualmente a pessoa, mais elevada a faixa de onda que pode receber. Quer do próprio espírito, personalidade, quer da mente, individualidade, quer de outro espírito, encarnado ou não, o corpo pineal constitui, então, a chave ou válvula da recepção mediúnica por telepatia. Aparelho de alta sensibilidade, mas que necessita, não obstante, de treino, de exercício, para que se desenvolva, para que não se embote. E quanto mais exercitada, mais fácil e fielmente recebe. No entanto, como as vibrações do próprio espírito e a dos espíritos afins é do mesmo tipo, o médium frequentes vezes não sabe distinguir se a ideia recebida é própria ou alheia. Olho de Shiva. O corpo pineal é denominado, também, terceiro olho ou olho de Shiva pelos ocultistas, embora, por engano lamentável, alguns espiritualistas digam que é a hipófise, pituitarria. O corpo pineal, epífise, é, pois, a responsável pela vidência do mundo astral e pela clarividência. Na vidência astral, a epífise é utilizada, também, pelos animais, cães, cavalos, etc., que são sujeitos à visão de cenas do plano astral, que é seu plano específico próprio. A humanidade, no ciclo lemuriano, parece que utilizava ainda esse olho, lado a lado com olhos duplos materiais que começavam sua evolução. Realmente, o olho pineal, específico para as vibrações do astral, não percebia com clareza e nitidez a luz, cores e formas físicas. Com a mais forte materialização do homem, havia necessidade de órgãos que percebessem e vissem com mais acuidade o mundo físico, enquanto se fazia menor a necessidade de percepção do mundo astral, donde eles saíam. Houve, por isso, a involução ou atrofia do olho pineal, específico para a vidência astral, e o aperfeiçoamento dos olhos físicos, que reproduziam e filtravam melhor as vibrações da matéria densa.
Os sáureos são os remanescentes das experiências efetuadas para essa descida vibratória do espírito. Neles ainda hoje vemos os resquícios desse olho singular com bastante evi. Técnica da mediunidade 79. Dencia. Lógico que, na experiência com os tuataras, o olho não reagia à luz física, mas se a experiência pudesse ser feita com a luz astral, supomos que teriam tido êxitos experimentadores, haveria recepção e suas reações típicas. Hipófise, corpo pituitário, trata-se de glândula dupla, com formato e tamanho de um grão de bico, instalada na cela turca que é uma reentrância no osso esfenoide, na base da caixa craniana. Divide-se em anterior e posterior. Logo acima da hipófise anterior situa-se o quiasma óptico. A hipófise anterior, adenohipófise, é de tecido glandular e secreta hormônios de grande importância para todo o organismo. São conhecidos pelas iniciais de seus nomes em inglês, STH, hormônio somatotrófico, responsável pelo crescimento, LTH. Hormônio luteotrófico ou prolactina, que age sobre o ovário, estimulando o leite nos seios femininos, ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que age sobre a suprarrenal, FSH, hormônio estimulante dos folículos, LH, hormônio luteinizante, estimulante das células sexuais femininas, e ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais, que ativa as glândulas sexuais masculinas, embora pareça que estes dois últimos não se distinguem senão biologicamente. A hipófise posterior, constituída de tecido nervoso, tem a função de armase naravasopressina e a ocitonina do hipotálamo. Vidência, por sua complexidade de produção hormonal e pela importância das funções sobre que atua a hipófise ou pituitária, mas que não deve confundir-se com a mucosa pituitária que reveste internamente o nariz, é uma das glândulas-chave da criatura humana em sua ligação com o mundo astral mais denso. Atingida pelas vibrações da visão, o quiasma óptico fica logo acima da hipófise. Esta recebe o impacto da visão e, conforme o caso, ativa sua produção. Por exemplo, quando ser. Técnica da mediunidade 80. Tais criaturas contemplam gravuras eróticas ou atitudes provocantes, visão, a hipófise aumenta a atividade sexual, gonadas, pela produção maior do ICSH. Hipófise, ou ainda, ao verem certas formas assustadoras que as amedrontem, visão, lançam no sangue grande quantidade de adrenalina, suprarrenais, por estímulo vindo do ACTH, hipófise. Ora, isso também ocorre na vidência do nível inferior do mundo astral, sobretudo com pessoas ociosas. A imaginação delas mesmas ou a que outros espíritos desencarnados lhes apresentam em quadros fluídicos e formas astrais ou de pensamento, provocam os mesmos efeitos físicos, porque a vidência astral via globo ocular tem a mesma influência na hipófise que a vidência física. Não se trata, porém, fique bem claro, de vidência do próprio mundo astral, que se dá pelo terceiro olho ou olho de Shiva, que é o corpo pineal ou epífise. Trata-se, sim, das seguintes percepções que chegam através ou do globo ocular ou do chakra frontal. 1. Formas pensamentos do baixo astral. 2. Quadros fluídicos densos. 3. Imagens criadas pela imaginação. 4. Cenas revividas pela memória e novamente plasmadas. Da mesma forma que, pela visão, a hipófise é atingida pela audição, também do plano astral mais denso, pois o nervo auditivo também está ligado à hipófise, com efeito. O gânglio cervical simpático liga-se, pelo plexo cavernoso à hipófise, aos nervos das órbitas, à raiz simpática do gânglio oftálmico e ainda, pelos ramos anteriores do plexo intercarotídeo, ao auricular posterior e ao temporal superficial. E também o plexo cervical raquidiano possui ligações análogas. Tireoide. De cor cinzenta rosada, a tireoide envolve, pela parte da frente, o laringe e a faringe, mede de 6 a 7 centímetros de comprimento, por 3 de largura e 1,5 a 2 de espessura. Compõe-se de um estroma conjuntivo que a recobre e de um tecido próprio internamente. Está ligada aos nervos que procedem do simpático cervical e aos 2 nervos laríngeos, superior e recorrente.
Corpo tireoide, Testut, T4, página 883. 1. Corpo tireoide, com pirâmide de Lalouette. 2. Traqueia. 3. Cartilagem tireoide. 4. Membrana cricotireoide. 5. Membrana tireoidiana. 6. Artéria tireoide inferior, com 7. Ramo posterior. 8. Ramo profundo. 9. Ramo inferior. 10. Artéria tireoide superior, com 11. Ramo posterior. 12. Ramo interno. 13. Ramo antero-externo. 14. Artéria laríngea superior. 15. Artéria laríngea inferior. 16. Artéria tireoide de Neubauer. Artéria normal. Técnica da mediunidade 81. Fabrica e guarda 2 tipos de hormônios, o tetra e o triodotironina, que se prendem às proteínas, formando a triglobulina. O hormônio permanece armazenado na tireoide. Quando, porém, o nível de iodo do organismo desce aquém de certo limite, a hipófise estimula a tireoide que, então, solta o iodo através dos vasos sanguíneos e recomeça a produção até que recebe nova ordem da hipófise de parar. Dessa forma, o nível de iodo é mantido constante no organismo, o que é indispensável à saúde, pois a baixa cota ou a ausência de iodo causam o cretinismo e o mixedema. 2 paratireoides externas, Testut, T4, página 891. 1. Faringe. 2. Esôfago. 3. Traqueia. 4. Lóbulo direito e esquerdo da tireoide, vistos pela face posterior. 5. Paratireoide externa esquerda. 5. Paratireoide externa direita. Médiuns hipotireoidianos, sendo tão grande e importante a ação da tireoide, vemos que a influência, nela exercida pelas vibrações que atuam no chakra laríngeo, também repercute na produção hormonal, afetando todo o organismo. O chakra, ao agir, faz ativar-se a ação glandular. E daí observarmos um fato digno de registro: os médiuns receptivos são hipotireoidianos, além de geralmente apresentarem pressão sanguínea baixa, ou seja, hipotensão arterial. Mas o exercício da psicofonia aumenta a produção hormonal, ajudando o equilíbrio somático. Os hipertireoidianos são menos sujeitos a esse tipo de mediunidade, preponderando neles a sensibilidade nervosa ativa, dificilmente propiciando a calma necessária para a recepção passiva. Aumentando a produção e distribuição de iodo no organismo, verifica-se um acréscimo nas capacidades intelectuais. Pois assim como a falta de iodo produz o cretinismo, assim seu aumento causa maior vivacidade intelectiva. Por isso, o exercício da mediunidade faz que o sensitivo passe a gostar mais de leituras e adquira, com o tempo, independente da cultura que tenha, maior facilidade de falar em público. Vê-lo-emos melhor no capítulo da linguagem. Timo. Situa-se entre os pulmões, por trás do externo, à frente do coração e dos grandes vasos. Róseo no feto, é cinzento na criança. Ao nascer esta, pesa cerca de 12 gramas, atingindo na puberdade seu maior peso, 37 gramas, diminuindo depois, até que, entre 60 e 70 anos, pesa apenas 6 a 7 gramas. A parte inferior corresponde ao sulco auriculoventricular anterior do coração e o vértice, bifurcado, fica logo abaixo da tireoide. A porção superior, cervical, relaciona-se com os músculos do externo e as carótidas primitivas. A inferior, torácica, relaciona-se com as articulações condroesternais e com o pericárdio e grandes vasos, aorta, artéria pulmonar, veia cava superior e troncos arteriais e venosos braquiocefálicos, que coroam o coração, e ainda com o pulmão, a pleura e o nervo frênico. Técnica da mediunidade 82. Timo, Testut, T4, página 902. 1. Traqueia artéria. 2. Corpo tireoide. 3. Tronco braquiocefálico venoso direito. 4. Tronco braquiocefálico venoso esquerdo. 5. Lóbulo direito do timo. 6. Lóbulo esquerdo. 7. Corte da pleura mediastina. 8. Pericárdio. 9. Diafragma. 10. Pulmão direito e esquerdo puxados para fora. 11. Corte da parede torácica. 12. Corte da clavícula. 13. Corte do músculo esternocleidomastoideu.
Os nervos do timo emanam do grande simpático e talvez, dizem os tratados de medicina, do pneumogástrico. A fisiologia até agora, 1969, não descobriu qualquer hormônio produzido pelo timo. Médiuns introvertidos, o chakra cardíaco está intimamente ligado ao timo, e qualquer influência astral compromete essa glândula que, segundo os fisiologistas, nenhuma função possui depois da puberdade, tanto que se atrofia. No entanto, do ponto de vista espiritual, a função tímica é bastante sensível, pois atua no setor mais elevado da criatura, com efeito, não apenas na criança, em que o timo é mais desenvolvido, como nos adultos. Pessoas ditas tímico-linfáticas caracterizam-se por um ar angélico e místico, não apenas na aparência física, como no comportamento diante da vida. Realmente o timo desenvolvido favorece as ligações com o chakra cardíaco e, portanto, a união do eu personalístico com o eu da individualidade, o conhecido encontro. Nas pessoas comuns, em que o timo se atrofia, observamos as características do chamado homem do mundo, extrovertido, lançado para fora, atuante no campo financeiro, comercial ou industrial, enfim, nas atividades externas. Ao contrário, aquelas em que o timo permanece mais ativo são os introvertidos, dados à meditação, à contemplação, à vida mística e religiosa, voltados para seu interior, e por isso mesmo despreparados para qualquer atividade externa. Sua expansão é interna. Sua vida desenvolve-se mais no espírito que na matéria. Outras criaturas a que apresentam épocas de altos e baixos, ora esfuziantes de entusiasmo e otimismo extrovertido, ora deprimidos e pessimistas quanto à vida, introvertidos, são os ciclotímicos, muitos dos quais célebres, como Lucrécio, Goethe, etc. Ora, tudo isso vem trazer à nossa meditação a larga influência espiritual que essa glândula exerce sobre a criatura. Os de timo atrofiado quase não possuem reações emotivas, pois são pouco sensíveis ao sentimento elevado. Já os outros apresentam sensibilidade quase mórbida, como ocorre, sistematicamente, com os médiuns que, exatamente por isso, são chamados sensitivos. Técnica da mediunidade 83. Sob a influência de espíritos elevados, guias ou mentores, o timo também é ativa através da atuação por meio do chakra cardíaco. Tanto que, após longo intercâmbio com eles, os médiuns apresentam expressão de alegria infantil e de tendência ao misticismo e às atitudes angelicais em seus atos, palavras e conceitos, como é fácil verificar nos meios espiritualistas. Órgãos abdominais. Estômago, órgão de mais ou menos 25x12x8 centímetros. Tem a capacidade média de 1.300 centímetros cúbicos, mas modifica-se de acordo com a alimentação da criatura. Sua função principal é converter a alimentação em quimo, o que faz com seus movimentos peristálticos, misturando e triturando o bolo alimentar, enquanto a ele acrescenta o ácido hidroclorídrico, que converte os protídeos em peptonas. É inervado pelos nervos pneumogástricos e pelo simpático. Fluidos, úlceras. Em vista disso, também o estômago é atingido quando o plexo solar recebe o impacto de uma ligação no chakra umbilical. Tratando-se de órgão mais percebido externamente, é mais comum ouvirmos referências a perturbações estomacais quando se efetuam reuniões espíritas. Mas algo de mais importante ocorre. Quando a criatura possui capacidade produtora de fluidos etéricos e, sobretudo, de cetoplasma, é comum que esses elementos se depositem no estômago, e seu acúmulo provoca a irritação das paredes estomacais, chegando até, por vezes, em certos casos, a aparecerem ulcerações. A própria medicina reconhece que certas atitudes mentais da pessoa podem chegar a esse resultado. Já observamos casos de úlceras comprovadas pela radiografia com indicação para operação cirúrgica desaparecerem por completo sem deixarem sequer cicatriz. Comprovação radiográfica pelo simples exercício da mediunidade de passes. Com efeito, dedicando-se a dar passes, o sensitivo escoa os fluidos acumulados, faz cessar a irritação e curam-se as ulcerações porventura provocadas. B. Fígado.
a maior glândula do corpo, pesando cerca de 1,5 kg, localizada abaixo do diafragma, com sua porção maior do lado direito do corpo. Funções: 1. Filtra o sangue que volta aos pulmões, removendo bactérias e fabricando antídotos. 2. Armazena materiais nutritivos, retirando-os do sangue para uso futuro, como açúcar, que é transformado em glicogênio, que o fígado solta quando o organismo precisa de mais energia, a gorduras, vitaminas, etc. Técnica da mediunidade 84. 3. Fornece ao sangue que o atravessa plasma proteico, albumina, fibrinogênio, globulinas e anticorpos. 4. Destrói hemoglobinas inaproveitáveis, extraindo o vermelho delas, que é transformado em bilirrubina e biliverdina, que são lançadas no intestino e são responsáveis, ao misturar-se, pela cor marrom das fezes. 5. Extrai do sangue ureia, ácido úrico e colesterol, eliminando-os através dos rins. 6. Secreta a bile, que envia aos intestinos para a digestão das gorduras, e sais biliares que ajudam na absorção das gorduras solúveis e das vitaminas A, D, E e K. Atingido pelas vibrações, a ativação do plexo solar atinge o fígado e a vesícula, assim como ocorre com os demais órgãos abdominais. Daí porque, ao receber o impacto de uma ligação através do chakra umbilical, de um espírito de baixo teor vibratório, o médium sente dores e mal-estar nessa região. Se o sofredor traz vibrações demais pesadas, descontrola não apenas o sistema nervo só, mas todos os órgãos. Em vista disso, as reuniões chamadas de caridade ou de desobsessão, em que predominam esses espíritos, só devem ser realizadas uma vez por semana. E em cada uma os médiuns só devem receber no máximo 3 comunicações. Dessa forma poderá refazer-se a tempo, para outra reunião na semana seguinte. Não se deve abusar, sob a alegação de que os guias suprem, eles não são todo-poderosos nem fazem milagres. Para isso temos o raciocínio e o bom senso, com a obrigação de estudar. Em certos casos de médiuns não desenvolvidos ou que não trabalham, observamos que as enfermidades dos órgãos abdominais são causadas, por vezes, por ligações permanentes ou demais frequentes de espíritos sofredores, que acabam obsidiando a vítima. Se há recurso ao espiritismo, é possível o alívio e a cura. Mas os remédios químicos da medicina oficial nada conseguem, porque enquanto arrumam a casa de um lado, os desencarnados encarregam-se de desarrumá-la do outro lado. C. Baço 1. Glândula vascular sanguínea, situada por trás do estômago, do lado esquerdo do corpo, próximo às últimas costelas. Mede 13x8x 3 cm, com forma ovoide, modelando-se pelo diafragma por cima, pelo estômago na parte anterior e pelo rim na posterior. É servido pelas artérias e veias esplênicas e pelos nervos amielinos que vêm do plexo solar, com as 2 ordens: fibras motoras para as artérias e fibras sensitivas para os corpúsculos e a polpa esplênicos. Funções: 1. Remove do sangue matérias estranhas, parasitas invasores, hemácias mortas que são fagocitadas, comidas, pelas células macrófagas, mas aproveita o ferro nelas contidas, que volta à corrente sanguínea. 1. Essa glândula tem os nomes mais variados nas diversas línguas: português, baço, espanhol, baso, inglês, spleen, francês, crete, italiano, masa, esperanto, limo. Do latim lien, grego, spleen, alemão, mius. Técnica da mediunidade 85. Baço, Testut, T4, página 943. 1. Borda anterior, 1. Incisões, 2. Borda posterior, 2. Incisões, 3. Extremidade superior, 4. Extremidade inferior, 5. Hilo, 6. Artéria esplênica com 6. Seu ramo de bifurcação inferior, 7. Veia esplênica, 8. Vasos gastroepiploides esquerdos, 9. Vasos curtos, 10. Ramo da artéria esplênica, destacando-se desta antes de sua bifurcação e perdendo-se na extremidade superior do órgão, depois de ter dado origem a um vaso curto, 10.
2. Produz linfócitos e outras células sanguíneas e anticorpos para combater qualquer infecção. 3. Armazena ferro e, às vezes, lipídios. 4. Mantém constante o volume do sangue circulante. Coletor de prana, vampiros. Além dessas, outra função típica do baço é a assimilação ao sangue do prana captado pelo chakra esplênico. Essa absorção é feita constantemente e fornecida a todo o sangue que passa pelo baço, produzindo largas cotas de energias vitais ao sangue e, ainda, retemperando o grande simpático através dos nervos que o envolvem. Daí a força que possui o baço e a necessidade de o sangue passar por ele. Por isso pôde executar sua tarefa de equilibrar o volume do sangue circulante. Sendo o armazenador do ferro extraído das hemoglobinas e o fornecedor do prana necessário à manutenção do organismo, a baço é o órgão mais visado pelos vampiros, que, através do chakra esplênico, sugam a força vital da vítima, prendendo-se às suas costas. O prana, nitrogênio, aí armazenado é distribuído à medida das necessidades. Quando a pessoa, por exercícios demais violentos e prolongados, como em corrida mais longa, consome mais prana do que o normal e o baço esgota seu estoque, ele se violenta para absorvê-lo em ritmo mais acelerado, mas, não estando preparado para isso, dá um grito de alerta por meio de uma dor violenta e aguda, que força a criatura a interromper a corrida a fim de dar tempo de reequilibrar o fornecimento de prana. Anotemos, no entanto, que a dor não se manifesta no próprio baço, mas no plexo esplênico, na altura do chakra do mesmo nome, que é o inalador para a entrada de prana. Se a pessoa, porém, realizar exercícios de treinamento, o chakra se habituará a trabalhar com maior velocidade, possibilitando esforços prolongados sem acusar sofrimento, como se dá com os atletas. E por absorverem mais prana, eles se apresentam muito mais vigorosos que as criaturas que não fazem exercícios físicos. Técnica da mediunidade 86. D. Pâncreas. Glândula volumosa, pesando cerca de 70 gramas, entre o duodeno e o baço, no abdômen superior, por trás do estômago, fica com a cabeça encravada na asa duodenal, e o resto em posição horizontal livre, dirigindo-se para a esquerda. É inervada pelo plexo solar e tem duas funções principais. 1. Responsável pelo equilíbrio do açúcar, produz insulina, que metaboliza os hídratos de carbono para manter os processos vitais. 2. Influencia o metabolismo das gorduras, sendo imprescindível para a formação de ácidos graxos. Auxilia a síntese das proteínas e repercute sobre as funções nervosas do simpático e o metabolismo da água. Equilíbrio nervoso, também afetado quando é atingido o plexo solar, por ação do chakra umbilical, sobretudo se existir influência nociva de espíritos mentalmente perturbados. No entanto, num organismo sadio, com equilíbrio pancreático, pode produzir-se, por ação reflexa da vibração astral da insulina, que age sobre o sistema nervoso, uma ajuda aos espíritos comunicantes com desequilíbrio nervoso. Suprarrenais. São duas, uma sobre cada rim, a modo de um chapéu, medem 30x 25x 7 mm. Os nervos são de riqueza incomparável, provenientes dos pedículos da porção terminal de esplâncnico maior, mas o pedículo interno vem do plexo solar. Pâncreas, Testut, T4, página 362. A. Feice inferior do fígado. B. Rim direito. C. Cápsulas suprarrenais. D. Rim esquerdo. E. Pâncreas. F. Parte superior do estômago. G. Baço. H. Duodeno com a sua primeira porção. B. Porção descendente. C. Porção horizontal. Ou D. Porção ascendente. I. Jejuno. X. Ângulo duodeno jejunal. 1. Cárdia. 2. Piloro. 3. Tronco celíaco. 4. Artéria coronária do estômago. 5. Artéria hepática. 6. Lobo de Siegel. 7. Vasos esplênicos. 8. Artéria gastroepiploica esquerda. 9. Artéria gastroepiploica direita. 10. Vasos mesentéricos superiores. 11. Veia porta.
12, canal hepático, 13, canal cístico, 14, vesícula biliar, 15, pilar esquerdo do diafragma, 16, aorta, 17, veia cava inferior, 18, artéria mesentérica inferior, 19, vasos espermáticos. Técnica da mediunidade 87. A parte interna e medula produz epinefrina, adrenalina e noradrenalina. A externa, córtex, elabora os hormônios que têm a seguinte atividade fisiológica. 1. Metabolismo mineral, equilibrando o sódio, o potássio e o cloro essenciais à vida. 2. Metabolismo orgânico, distribuindo carboidratos, proteínas e gorduras modificadas pela cortisona e hidrocortisona. 3. Equilíbrio, pela hidrocortisona, das reações de hipersensibilidade e estados alérgicos. Ligação com vampiros, angústia, as suprarrenais são atingidas quando a ligação do espírito se faz pelo chakra esplênico, através do plexo lombar. Os médios que sejam vítimas de espíritos vampirizantes que lhes esgotam a vitalidade, sugando hormônios indispensáveis à vida, produzidos pelas suprarrenais, definham constantemente, pois descontrolam seu metabolismo interno. Além disso, a irritação da glândula, por ser muito solicitada, causa superprodução de adrenalina, o que mantém o paciente amedrontado, neurastênico, irritadiço e angustiado. A simples aproximação do espírito involuído causa pavor ao sensitivo, ativando a glandula que produz mais adrenalina, que é derramada no sangue. Não é sem motivo que toda e qualquer criatura que possua sensibilidade mediúnica demonstra o grande medo da mediunidade e das sessões mediúnicas, antes de educar-se e desenvolver-se. Prefere fugir desses ambientes que lhe causam terror incontrolável. As suprarrenais são a causa desse temor bem natural e cientificamente explicável. Outra atuação dos espíritos obsessores sobre suas vítimas é exatamente procurar irritá-las de todas as maneiras e assustá-las todas as vezes que podem, e com isso, produzem os conhecidos angustiados crônicos, os que sofrem de insônia e pesadelos, e os apavorados diante da vida. Gonadas. A. No homem. O aparelho genital masculino compreende os testículos, que produzem os espermatozoides, que são levados, pelo canal deferente. As vesículas seminais são duas, à direita e à esquerda, entre a bexiga e o reto, constituídas por um tubo de 15 centímetros enovelado sobre si mesmo. Esse conjunto é servido pelos nervos provenientes do plexo sacro e por outros pequenos plexos, espermático, deferencial, hipogástrico e pelos ramos genitocrural, pudendo e abdominogenitais. O pênis é ligado aos ramos genitais do plexo lombar e ao nervo. Técnica da mediunidade 88. Pudendo interno, ramo do plexo sacro, mas seus órgãos erécteis vêm do grande simpático, pelo plexo hipogástrico, e de 2 ramos do plexo sacro ligado ao sistema cérebro-espinhal. B. Na mulher. O aparelho genital feminino é constituído pelos ovários e órgãos anexos. Situam-se em número de 2 entre o córeo retrouterino e o reto, na pelvis, e produzem os óvulos que seguem, pelas trompas de Falópio, até o útero, aguardando fecundação. Todo o conjunto é servido pelos nervos do mesmo nome e que provém dos mesmos plexos que citamos acima para o homem. Todo o complexo nervoso que atua nas glândulas e nos órgãos sexuais masculino e feminino é atingido quando se dá qualquer ligação de espírito de vibração barontica no fundamental, obsessores, ou no chakra esplênico, vampiros. Testículo direito visto A, facea externa e B, face interna, testute T4, página 533. 1. Face externa. 2. Face interna. 3. Borda antero-inferior. 4. Borda póstero-superior. 5. Extremidade anterior. 6. Hidátido de Morgagni. 7. Extremidade posterior. 8. Cabeça do epidídimo. 9. Seu corpo. 10. Sua cauda. 11. Cordão espermático com seu envoltório fibroso e os ramos da artéria funicular. 12. Porção desse cordão recoberto por 13. Folheto visceral da túnica vaginal.
que foi cortada e afastada para baixo na figura B, para mostrar a emergência das veias espermáticas. 14. Folheto parietal da túnica vaginal. 15. Ponto em que o folheto parietal da serosa se reflete para dentro para continuar com o folheto visceral. 16. Porção do cordão, desnudado para mostrar os elementos vasculares. 17 e 17. Feixe anterior e posterior das veias espermáticas. 18. Artéria espermática. 19. Canal deferente com a artéria deferencial. Técnica da mediunidade 89. Vesículas seminais, masculinas, Testut, T4, página 591, bexiga, 2 próstata, 3,3 vesículas seminais, 4, 4. Canais deferentes, 5, canais ejaculadores, 6, 6, ureteres, 7, 7, fundo do peritônio, 8. Triângulo interdeferencial em relação direta com o reto, de que está separado apenas pela aponevrose prostatoperitoneal. As mais indicam o ponto em que os ureteres se prendem na parede da bexiga. Ovários, esquemático, Testut, T4, página 689. 1. Estreito superior. 2. Sínfise pubiana. 3. Bexiga. 4. Útero. 5. Reto. 6. Cavo pré-uterino. 7. Ligamento redondo com 7. Ramo pubiano e 7. Ramo inferior. 8. Trompa e seu pavilhão. 9. Cavo retro-uterino. 10. Ligamento largo. 11. Ligamentos útero-sacros. 12. Fundo de saco de Douglas, 13. Fundo de saco da bexiga com útero, 14. Fundo de saco anterior da bexiga, 15. Aorta, 16. Vela cava inferior. 17. Vasos ilíacos primitivos, 18. Vasos hipogástricos, 19. VASOS. Ilíacos externos. Daí a excitação que os médios experimentam durante essas manifestações, sumamente desagradáveis. Ainda temos que considerar as ligações, por vezes obsessivas, que certos espíritos mantêm com criaturas muito animalizadas, levando-as a abusos sexuais de toda a ordem. Tomam formas diversas, prendem-se e alimentam-se de formas pensamentos larvais, emitidas por encarnados ou desencarnados involuídos, e permanecem presos a eles, sugando a vitalidade que deles se desprende durante as ligações sexuais animalizadas e fazendo que se sintam suas vítimas sempre insatisfeitas, de forma a repetir as uniões, para fornecer-lhes o alimento de baixo teor vibratório. Essas criaturas ficam continuamente obcecadas pelo sexo e experimentam orgasmos fortíssimos, somando-se o próprio com o do espírito que lhe está ligado. Daí o perigo que constitui o contato com criaturas desse jaez, pode o infeliz trazer consigo algum desses elementos, que passa a atormentá-lo para atraí-lo cada vez mais aos antros. Por isso Paulo adverte que não unamos os membros do Cristo aos de uma prostituta, 1 Cor. 6:15. Técnica da mediunidade 90. No entanto, a produção glandular das gonadas masculinas e femininas apresenta utilizações sublimes na criação de novos corpos para os filhos de Deus que precisam reencarnar, na expansão das vibrações de amor puro e santo que se desprendem das uniões castas e amorosas, e que podem dar pábulo de conforto a tantos famintos de afeto, os quais são atingidos pela irradiação que possam as criaturas imprimir a seus impulsos verdadeiramente amorosos, não passionais nem animalescos, no aprimoramento de nossas vibrações espirituais pelo amor, que é Deus, sendo divinas suas manifestações puras e sublimes, e também pela facilitação que traz para a união com a divindade através do amor que se doa. Passes. Outro aproveitamento de grande valia e utilidade pode ser realizado no serviço ao próximo. Todos sabemos que um sensitivo, ligado a um espírito desencarnado, pode transferir fluidos espirituais a um necessitado. Mas ocorre que, com frequência, os fluidos magnéticos provêm de nós mesmos e são acompanhados de energia vital poderosa, que refaz as forças do enfermo, acalmando, equilibrando, revigorando e, muitas vezes, curando. Ora, toda essa produção de energia vital é realizada, para nós, pelas glândulas genitais e, por vontade nossa, podemos transferi-la a outros através de passes.
Essa é uma das utilizações mais nobres que está a nosso alcance: ceder os fluidos que a natureza produz para nós, gratuita e generosamente, para acudir às necessidades alheias. Essa razão porque os médiuns casados, acostumados às relações sexuais, se sentem sexualmente enfraquecidos após a aplicação de passes magnéticos. Daí também a vantagem que podem usufruir os celibatários, descarregar em passes benéficos e curadores a superprodução. Técnica da mediunidade 91. De seu vigor vital, pois isso lhes trará tranquilidade sexual, pelo menos durante algum tempo, até que a natureza torne a locupletar os reservatórios. Assim são superadas, por vezes, as chamadas tentações. Outra utilização desses fluidos e dos produtos glandulares das gonadas, tanto masculinas quanto femininas, é realizada na mediunidade de efeitos físicos e nas materializações, na produção de ectoplasma, em combinação com outros elementos do corpo físico, do etérico e do astral, assunto que exporemos em outro local. D. Sentidos e outros temas. Visão. A visão é recebida quando um estímulo luminoso, passando pela pupila e atravessando o cristalino, atinge a retina. Eis um globo ocular. A retina é a expansão do nervo óptico, que finaliza por dois tipos principais de células registradoras de luz, cones e bastonetes. Os cones captam a luz brilhante, as cores, sobretudo da faixa de verde e amarelo, e os pormenores, dando acuidade à visão. São células fotópicas, visão à luz. Técnica da mediunidade 92. Retina do olho direito, Testut, T3, página 468. T, lado do temporal, N, lado do nariz. A, é esclerótica, B, coroide, C, retina, 1, mácula lútea, com a fóvea central, o ponto preto, 2, papila oblíqua, 3, artéria nasal superior, 4. Artéria nasal inferior, 5, artéria temporal inferior, 6, artéria temporal superior. Os bastonetes, muito mais sensíveis que os cones, são especializados para pouca luz, penumbra crepuscular não colorida, pegam apenas a faixa verde-azul, e não dão pormenores, mas a visão escotópica, visão no escuro. No entanto, no fundo do globo ocular há uma mancha cor amarelo-limão, mácula lútea, com 2 a 3 milímetros de largura por 1 a 1,5 milímetros de altura, em cujo centro está a fóvea, pequeno ponto preto reentrante. Aí se focaliza a visão com o máximo de acuidade. Nesse ponto, só existem cones. Por não conter vasos sanguíneos, a vascular apresenta a cor amarelo-limão, ao contrário do resto da retina, que tende ao cor-de-rosa. Onde o nervo óptico penetra no globo, a papila óptica, com 1,5 a 1,8 milímetros de diâmetro, não há nem cones nem bastonetes. É o chamado punctum caecum ou ponto cego. Nas paredes laterais da retina, zona periférica até perto do cristalino, até a hora serrata, encontramos, ao contrário, muito mais bastonetes e poucos cones, o que torna a visão lateral apta a perceber os estímulos em movimento, pois os bastonetes são mais sensíveis e detectam movimentos até com luz muito fraca, embora não percebam os pormenores. Recebida pela retina, com uma grandeza que não ultrapassa a área da fóvea, a imagem aí se registra de cabeça para baixo e transforma-se em impulsos nervosos, que são transmitidos pelas células bipolares e pelas ganglionares ao nervo óptico, penetrando na cavidade craniana. Cruzam-se no quiasma e desaparecem no córtex cerebral, na área denominada visual, situada na primeira e segunda circunvoluções do lobo occipital. Não consta que aí se forme nova imagem, pois não há, para isso, células especializadas. Disse que, no lobo occipital, a imagem se inverte, assumindo a posição real. Nada, porém, pode provar-se. Onde, com segurança científica, pode dizer-se que a imagem se endireite e assuma o tamanho real em que a vemos. A ciência médica nada explica, mantém prudente silêncio a respeito. Técnica da mediunidade 93. Vidência astral, mas explica-o a ciência espiritual. Ao córtex cerebral, na área visual, chegam os impulsos nervosos, conforme a ciência médica conclui,
baseando-se no fato de que aí terminam os nervos ópticos e na experiência comprovada de que um trauma nesse local causa cegueira irrecuperável. Ora, de acordo com a hipótese que formulamos, os impulsos daí se transmitem à substância branca, passando desta ao corpo astral. Só no corpo astral é que os impulsos nervosos se transformam de novo em imagem, retomando a grandeza real, e isto porque a mente espiritual, que se projeta muito além do corpo físico, abrange a figura observada e a localiza no espaço real em que se encontra no plano material. O corpo astral não possui órgão especializado para receber vibrações visuais, sendo todo ele constituído de larga faixa de frequência, que vai em escala ascendente desde a matéria, sistema nervoso, até o espírito. Tem a capacidade de registrar os impulsos das vibrações luminosas em qualquer parte de sua constituição, basta-lhe sintonizar aquela frequência. Transforma, pois, os estímulos nervosos em imagem. Não é o olho físico que vê, prova o cadáver, em cuja retina não mais se convertem as imagens em impulsos nervosos. Na pessoa viva, a impressão luminosa causa uma depressão e restauração do pigmento visual dos fotorreceptores, descoramento e regeneração do pigmento visual dos fotorreceptores, descoramento e regeneração da bastonete, à esquerda, e cone, à direita, segundo R. Greff, Testut, T3, página 482. Bastonete, A. Segmento externo, B. Segmento interno e, na parte pontilhada, mioide do bastonete ou corpo acessório de Ranvier, C. Fibra fina e varicosa do bastonete, o D. Grão com seu núcleo e pequena camada protoplasmática, e botão terminal do bastonete, F. Corpo intercalar filamentoso, G. Gânglio da fibra. Cone, A. Segmento externo, B. Segmento interno, F. Corpo intercalar filamentoso, elipsoide, G. Mioide do cone ou corpo acessório de Ranvier, D. Grão com núcleo e protoplasma, e C. Fibra do cone, espessa e retilínea, E. Pé ramificado do cone. Rodopsina, que é o pigmento fotossensível, e isso dura 1/100º de segundo, duração crítica. Algo que dure menos não será conscientemente visto, a não ser sob fortíssima luminosidade, flash eletrônico. Quanto menos luminoso o estímulo, mais tempo terá que permanecer para ser percebido. O fato de os bastonetes serem mais numerosos e compactos nas paredes laterais, sendo também mais sensíveis, explica por que as vidências dos espíritos, quando realizadas através do globo ocular, sejam mais bem vistas se não as olharmos de frente. Se percebemos, lateralmente, uma pessoa encarnada, voltamo-nos de frente, encarando-a, para vê-la melhor. Se ocorrer percebermos um espírito e com o lado dos olhos, não nos voltemos de frente para ele. Se o fizermos, a visão desaparecerá, porque, focalizando-a na fóvea, a colocaremos no. Técnica da mediunidade 94. Feixe de cones que a não perceberão, pois precisam de mais luz. Tanto assim que, em ambiente escuro, fixamos melhor os objetos ou a pessoa de lado, para que a imagem se forme nas paredes laterais da retina. Mas a vidência mais comum dos planos astrais só é sensível à hipófise, formas astrais, ou à epífise, espíritos, não passando pelo globo ocular. Isso, porém, faz parte de outro capítulo. Audição. As ondas sonoras agem sobre a membrana do tímpano, que faz que as vibrações se propaguem através do martelo, na bigorna e do estribo, até o vestíbulo do ouvido interno, prosseguindo no órgão espiral de corte situado no interior do caracol, cóclea. Embora do tamanho da ponta do dedo mínimo, se desenrolarmos o caracol veremos que tem 4 centímetros de comprimento e está cheio de massa gelatinosa, com cerca de 10.500 pilares, de 0,05 mm de comprimento e 0,003 mm de espessura e perto de 22.000 células ciliadas de 0,018 mm de comprimento e 0,007 mm de espessura. Fica muito bem protegido pela osso do temporal, que é o mais duro do corpo humano, tanto que é chamado de rochedo, e nele permanece totalmente encravado, pois a parede interna do temporal se adapta a todas as reentrâncias e saliências do ouvido interno.
Daí partem as vibrações sonoras, transformadas em impulsos eletroquímicos, para o cérebro, através do nervo acústico. O sistema de transmissão do caracol para o cérebro contém 30.000 fibras nervosas, arrumadas de acordo com seu comprimento, que partem dos órgãos de corte para formar o nervo auditivo. Com eles, um adulto normal pôde distinguir até 400.000 sinais diferentes. Técnica da mediunidade 95. Caracol e vestíbulo vistos do alto, cortada, com serrote, a abóbada do ouvido interno, Testut, T3, página 695. A. Caracol. B. Vestíbulo C. Canal auditivo externo. D. Caixa do tímpano. 1. Borda inferior da janela oval. 2. Fenda vestibulotimpânica. 3. Pequena fossa hemisférica. 4. Pequena fossa semiovoide. 5. Pequena fossa coclear. 6. Goteira sulciforme e orifício do aqueduto do vestíbulo. 7. Orifício inferior do canal semicircular posterior. 8. Orifício não ampular do canal semicircular externo. 9. Subida timpânica do caracol. 10. Rampa vestibular. 11. Cúpula. 12. Lâmina espiral com 12. Sua origem vestibular. 12. Sua borda externa. 13. Helicotrema. 14. Lâmina do contorno. No retículo e no sáculo, bem como nas ampolas dos canais semicirculares, há cristais de carbonato de cálcio, denominados poeira auditiva ou otocomia, de Brecht. São cristais de sistema rômbico, mas cristalização imperfeita, com as arestas ligeiramente arredondadas e as faces algo curvas e irregulares. Contém quantidade mínima de matéria orgânica. Esquema do nervo auditivo, Testut, T3, página 727. A. Vestíbulo. B. Utrículo. C. Sáculo. D. Porção inicial do canal coclear. E. Ampola do canal semicircular posterior. F. Caracol. G. Aqueduto de Falópio. H. Fundo do canal auditivo interno, com suas 4 fossetas. I. F.O. Ramen singular de Morgagni. 1. Tronco do auditivo. 2. Ramo coclear com 2. Seção dos fascículos superficiais, destinados à metade do caracol que foi tirada, na figura 3. Ramo vestibular. 4. Gânglio de corte. 5. Pequeno ramo destinado à porção vestibular do canal coclear. 6. Gânglio de Boeter. 7. Nervo vestibular superior que dá. 8. Nervo utricular. 9. Anervo ampular superior. 10. Nervo ampular externo. 11. Anervo vestibular inferior. 12. Nervo sacular. 13. Nervo ampular superior. 14. Gânglio de Scarpa. 15. Nervo facial. 16. Estribo na janela oval. 17. Caixa do tímpano. Técnica da mediunidade 96. Os órgãos de corte transformam a onda sonora, mecânica, em impulsos elétricos. Como a medicina ignora até agora onde e como os impulsos eletroquímicos nos nervos voltam a ser transformados em sons, e também como o homem consegue perceber e filtrar o som de uma voz numa conversa, no meio de grandes barulhos, isolando os rumores para só ouvir a voz humana. Também aqui buscamos a explicação na ciência espiritual. Audiência, levados pelos nervos ao córtex, na área auditiva, segunda circunvolução do lobo temporal. Os impulsos elétricos são comunicados à substância branca e daí passam ao corpo astral, novamente se transformando em sons, no espírito. A prova é que não ouvimos os sons dentro da cabeça, mas fora, exatamente no lugar de origem, só repercutindo no cérebro, é que a mente espiritual, sendo adimensional, projeta-se fora e além do corpo, ouvindo o som no local em que é produzido, tanto que sabe dizer qual a direção de que provém o som. O ouvido serve apenas de captador e transformador, repercutindo, no cérebro, o som. O ouvido humano percebe as vibrações de 16 a 20 mil ciclos por segundo, o cão tem a escala mais extensa, de 15 a 50 mil cs, e o golfinho mais ainda, de 150 a 150 mil cs. As pessoas cuja escala auditiva seja mais extensa que a normal podem ouvir realmente os sons emitidos por espíritos de plano astral.
Como são ouvidas as vozes sem que sejam vistas as pessoas que falam, e como isso ocorre com espíritos de vibração barontica, quase sempre os médiuns audientes, por falta de preparo cultural e, sobretudo, espiritual, são classificados de dementes, alucinados ou loucos pela medicina oficial. Com efeito, irritam-se com as frases só ouvidas, respondem falando sozinhos, embrenham-se em discussões intérminas, xingam e são xingados. E suando dizem que estão ouvindo vozes e conversas, os entendidos sorriem compassivos em sua superioridade acadêmica e giram o indicador à altura do temporal. E asseveram dogmáticos, alucinações auditivas, tratamento, internação hospitalar com eletrochoques. E por vezes, a cura é obtida, porque não só os espíritos inferiores se afas. Tanto para fugir aos choques, como também a violência do tratamento acaba embotando o vidro interno e sacrificando o nervo auditivo. Azul e vermelho, efeito de Doppler. IRB, Rio, GB, dizem que azul é a cor da aura das pessoas adiantadas e vermelho a das atrasadas, que tem que ver as cores com a espiritualidade. R. A razão das cores não é espiritual, mas física, não é religiosa, mas científica. Deus é a lei, que vigora em todos os planos, físico, moral, mental e espiritual. Elucide-mos estas afirmativas. A luz se propaga, assim como o som, a eletricidade, etc., em ondas que são projetadas de seu foco. Se o foco luminoso e o objeto está parado, as ondas atingem o objetivo sempre na mesma frequência. Técnica da mediunidade 97. Mas se o objeto se está distanciando do foco, o raio de luz vai atingindo o objeto sempre atrasado. E quanto maior a velocidade do distanciamento do objeto, mais atrasadamente vai ele recebendo cada onda sucessiva. Se ao contrário o objeto se está aproximando do foco luminoso, a raio de luz vai atingindo esse objeto cada vez mais adiantado. E quanto maior a velocidade da aproximação do objeto, mais adiantadamente vai ele recebendo cada onda sucessiva. Ora, acontece que o atraso sucessivo produz uma vibração cada vez mais baixa, como se a onda se esticasse constantemente. E ao contrário, o adiantamento sucessivo produz uma vibração mais alta, como se a onda se encurtasse constantemente. Então, no primeiro caso temos um alongamento contínuo da frequência, e no segundo um encurtamento constante da frequência. Técnica da mediunidade 98. Esse fato produz um efeito singular, conhecido em física como efeito de Doppler. O alongamento sucessivo de uma frequência produz uma luz vermelha e o encurtamento sucessivo de uma frequência produz uma luz azul. A cor dos espíritos, azul e vermelho, aplicando esses princípios aos corpos espirituais, verificamos que se a direção de seu caminhar é um afastamento do foco de luz, Deus igual amor, eles nos aparecerão vermelhos. E tanto mais vermelhos quanto maior for a velocidade de seu afastamento constante. B. Se a direção de seu caminhar é uma aproximação do foco de luz, Deus igual amor, eles nos aparecerão azuis. E quanto maior for a velocidade de sua aproximação, mais azuis nos aparecerão eles. Note-se que a cor vermelha ou azul não dependem da colocação do corpo espiritual na escala evolutiva. Assim, pode tratar-se de um corpo espiritual muito adiantado, se caminhar afastando-se do foco luminoso, Deus igual amor, isto é, se dirigir para o polo oposto, ódio, sua luz será vermelha. B. E pode tratar-se de um corpo espiritual bastante atrasado, se caminhar na direção do foco de luz, Deus igual amor, sua luminosidade será azul. Podemos então fixar. Primeiro, a intensidade da coloração azul ou vermelha dependerá da velocidade da aproximação ou do afastamento, independente do atraso ou adiantamento próprio na escala evolutiva EA. Segundo, o brilho, ou opacidade, dessas cores é que nos revelarão a maior ou menor posição na escala evolutiva. Quanto mais estiver nas cercanias do foco de luz, mais brilhantes as cores, e quanto mais nas regiões, vibrações, distantes, mais opacas serão elas.
Terceiro, a tonalidade das cores, claro ou escuro, já dependerão da maior ou menor densidade específica do corpo espiritual. Quanto mais denso, mais escuro será o vermelho ou técnica da mediunidade 99. Azul, azul marinho. Quanto menos denso, mais claras serão as cores, chegando a um azul claro oscilante, que se aproxima do branco. Daí concluímos que em qualquer movimento de ódio, mágoa, ressentimento, egoísmo, ciúme ou orgulho, a aura toma a tonalidade vermelha, porque está em processo de afastamento em toda a vibração divina, que é o amor. E também o contrário, qualquer ato de amor, em qualquer ponto da escala, dá à aura a coloração azul, porque aproxima da divindade que é amor. Logicamente, entretanto, quanto menos espiritualizado o amor, mais escuro o azul, quanto mais espiritualizado o amor, mais claro o azul, porque o ato, de acordo com sua espiritualidade maior ou menor, faz tornar-se mais leve ou mais pesada a densidade específica do corpo espiritual. Olfato. A mucosa nasal ou olfatória, também chamada pituitária ou membrana de SCH-NEID, reveste as fossas nasais, recobrindo todos os ossos em torno. Com espessura variável entre 1 a 3 milímetros, o é de consistência branda, rompendo-se com facilidade. Por cima de uma capa profunda, córeo, ao epitélio, com células basais e células olfativas, neuroníos olfativos periféricos, que registram os odores, mas que só recobrem a parte superior da pituitária. Na primeira, 2, bulbo e ramo olfativos, 3, ramificações externas, 4, nervo maxilar superior, 5, gânglio esfenopalatino, 6, nervo pterigopalatino, 7, nervo vidiano, 8, nervo esfenopalatino interno e 9, idem interno, 10, nervo palatino posterior, 11. Nervo palatino médio, 12, nervo palatino anterior com 12, sua anastomose com o esfenopalatino externo, 13, nervo nasal posterior, 14. Ramo externo do nasal interno com 14, nasolobar, 15, orifício da trompa de Eustáquio, 16. Ramos terminais do nervo palatino médio. Na segunda, ramificações do nervo olfativo na pituitária, 2, fibra interna do nasal interno, 3, nervo esfenopalatino interno, seccionado por trás, 3, sua anastomose com o nervo palatino anterior.